Olá, pessoal, estamos de volta. Vamos falar de amor? Vamos, mas com evidências. Esse é o tema da nossa segunda apresentação da noite, que será com a psicóloga, livre docente em terapia cognitivo-comportamental na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, e presidente da Federação Latino-Americana das Terapias Cognitivas e Comportamentais, a ALAPCO. É claro que eu estou falando da professora doutora Carmen Beatriz Neufeld. Boa noite, professora Carmen Beatriz. Olá, Débora, tudo bem? Tudo bem. Vamos falar então de amor, é isso mesmo? Hoje a gente vai falar de amor, olha só, olha que show isso! Mas primeiro deixa eu agradecer, né, o Claro. convite, dizer que é sempre um prazer estar nas atividades organizadas pela ATC Rio e também pela Artimed. Então, muito obrigada pelo convite, obrigada por esse presente que me deram de falar de amor. Eu tinha que falar de um negócio diferente, né, Débora? Senão não sou eu, né, Débora, que É já me verdade, a gente já se acompanha. conhece há algum tempo, com certeza. Muito Mas falar bem. de amor, por que, professora Carmen Beatriz? Que título é esse, com evidências? Então, na verdade, a proposta dessa nossa conversa é mais do que uma palestra, é uma reflexão, né, Débora? Então, é aquela atividade sem slides, bora conversar um pouquinho, bora pensar, refletir um pouquinho, né? E aí eu resolvi fazer esse trocadilho nesse título desse nosso encontro, de Falando de Amor, de Tom Jobim, com evidências de José Augusto, né, gravado por Chitãozinho e Chororó. Vou até me dar a oportunidade, bem piegas, de relembrar vocês de que músicas que eu estou falando. Né? Por exemplo, essa do Tom Jobim, se eu pudesse por um dia esse amor, essa alegria, eu te juro te daria, se pudesse esse amor todo dia. Conhecem essa música? E a música do José Augusto, eternizada aí na voz do Chitãozinho Chororó, por exemplo, e também, né, gravada por Roberto Carlos, né? Quando eu digo que deixei de te amar, é porque eu te amo. Quando eu digo que não quero mais você, é porque eu quero. E tenho medo de te dar meu coração e confessar que eu estou em tuas mãos, mas não posso imaginar o que vai ser de mim se eu te perder um dia. Então, com esse trocadilho, a ideia é a gente falar de amor, a gente falar de amor com evidências, pensando, obviamente, na poesia. Não tem como falar de amor sem falar de poesia, de música, e não tem como falar de amor sem falar de sofrimento. Então, eu achei perfeito o concatenamento, a conexão, o connect entre a fala do Dr. Leonardo, né, que me antecedeu e falou dessa nossa tendência às emoções desagradáveis de sentir. Pois é, e falar de amor também é uma tendência enorme, que quando a gente fala de amor, a gente fala de sofrimento, de amor não correspondido, de dores. Então, a gente vai falar um pouco sobre isso, né? Então, espero que a Marcele, que me convidou para falar de amor, não fique muito decepcionada com essa minha proposta, né? Um pouco piegas, mas necessária, da gente falar também de música, de poesia, de filosofia, já que a gente vai falar desse evento tão lindo que é o amor. Bom, e por falar em amor, mas o amor, professora Carmen, amor tem como ter amor e profissionalismo? Combinam? Boa, essa é uma ótima pergunta, né? Talvez a gente devesse começar a se perguntar por que a gente deveria falar de amor, né? Pensando que esse aqui é um evento de profissionais, né? Por que nós deveríamos falar de amor? O que amor tem a ver com profissionalismo? O que amor tem a ver com psicologia, com saúde mental?
ou até mesmo com sofrimento psíquico, né? Então, primeiro de tudo, acho que é importante, já que nós precisamos das evidências, e não só as evidências da música, né? Mas também as evidências da ciência, o que a literatura vai falar? Eu vou citar aqui, vou começar nessa minha primeira questão, né, dessa pergunta que tu me fez, eu vou citar Lang, Weidman e Cruzes, de 2018. Eles têm vários estudos falando sobre o amor e sobre outras emoções, né? E um ponto que é muito interessante é que eles vão falar que o amor é uma das forças motrizes da nossa sociedade, ou seja, é uma das coisas que nos movimenta. E por que então seria importante para nós falarmos de amor? É fundamental para a gente falar de amor, porque no fim das contas, amor é um assunto transversal. E é isso um pouco que eu quero convencer vocês nessa nossa conversa. Vou tentar convencer a Débora. Se eu conseguir convencer a Débora, talvez eu convença vocês aí da plateia também. Então, a ideia é o quê, Débora? A ideia é que amor é um assunto transversal. Nós temos a tendência de separar amor das outras atividades. Então, amor é uma coisa para quatro paredes, amor é uma coisa para os nossos relacionamentos amorosos, para a nossa vida pessoal, amor não tem nada a ver com técnica, amor não tem nada a ver com profissionalismo. Falar de amor, por exemplo, num espaço profissional, num espaço corporativo, seria altamente inadequado, seria altamente inapropriado. Pois então, eu vim aqui para falar dessas evidências. Eu estou citando Lang, Weidman e Cruzes, que tem aí uma revisão na qual eles mostram que, não, de fato, amor não está fora, alheio a todas as nossas vivências. Na verdade, amor pode ser considerado um evento transversal. Por que transversal? Porque ele está em todas as nossas atividades, como as nossas emoções em geral. Aliás, depois descobriremos que ainda tem briga sobre se amor é uma emoção ou não, tá, gente? Mas eu vou deixar isso para o final. Mas então, assim como todas as outras emoções, ela está presente em todos os nossos movimentos, em todas as ações humanas, onde há presença humana, interação humana, há essa emoção também. E uma das coisas que me chama muita atenção é que ela é uma força motriz, e como uma força motriz, ela não é a única, ela é uma das. Esses autores que eu acabei de citar para vocês, Lang, Weidman e Cruzes, eles vão mostrar, com evidências, que as três forças motrizes principais do ser humano, na verdade, têm sido, ao longo da história, três emoções, que eles vão chamar de emoções, né? Que são a raiva, a inveja e o amor. Então, vejam que coisa interessante, o quanto a gente precisa mesmo se aprofundar mais em estudar o amor ou compreender o amor, já que é um potente contribuidor para as mudanças na nossa vida, na nossa sociedade. Então, por que falar de amor num evento profissional? Porque, de fato, amor está em todos os lugares. E aí vale a pena a gente lembrar que também tem a ver, e daí vamos para a tua pergunta, né, Débora? Mas isso tem a ver com profissionalismo? Tem tudo a ver. É possível o amor aparecer num evento ou numa situação profissional? Sim. O amor ele está presente também no nosso meio profissional. O amor, ele, na verdade, é força motriz também para as nossas atividades profissionais. Então, por exemplo, será que eu amo a minha profissão? Será que existe amor? Será que a Débora ama a profissão dela? Perguntas que não querem calar. Vocês aí do chat, vocês amam a profissão de vocês? Vocês amam os pacientes de vocês? Vocês amam o local onde vocês trabalham?
Vocês amam o lugar onde vocês vivem? Vocês amam quantas coisas? Nós temos a tendência de pensar no amor sempre muito diretamente associado com o amor romântico, os nossos relacionamentos, mas o amor como uma manifestação humana, ele também está em todas aquelas nossas ações, em todas aquelas nossas interações nas quais nós expressamos cuidado. E aí é um ponto bem interessante, muito importante da gente pensar. O quanto, na verdade, nós temos colocado o amor numa... Ai, gente, sinceramente, eu acho que o amor sofre bullying. Eu acho. Digam aí no chat o que vocês acham. Porque, por exemplo, as pessoas fazem uma cara meio assim... amor? Que conversa é essa? Vamos falar de evidências, vamos falar de ciência, vamos falar disso ou daquilo, mas não de amor. Quantas vezes a gente fala efetivamente sobre essa manifestação? E aí a outra coisa que eu acho que é muito interessante, isso não significa dizer que o nosso lado profissional vai perder o lado técnico. Novamente estamos sendo dicotômicos, né? Será que o agradável e o desagradável não podem coexistir? Será que as emoções agradáveis e as emoções desagradáveis não podem coexistir? Será que bom e mal não podem coexistir? Então, pensando nisso, será que ser técnico, ser sério, ser compenetrado não pode coexistir também com emoções leves, por exemplo, como o amor? Então, coisas para pensar. Eu vim aqui para trazer algumas evidências, óbvio, mas o título da palestra começa falando de amor. E depois as evidências, né? Claramente, as evidências vêm para qualificar a nossa conversa. Mas é importante que a gente pense um pouco mais sobre isso, né? E aí, vejam só, eu vim aqui para causar, né, Débora? Porque se fosse para a gente não causar, a gente nem precisava sair de casa. Bom, sair de casa a gente não está saindo, né? Mas se não fosse para causar, a gente nem aparecia, nem botava a carinha na tela, né, Débora? Então, vamos causar. Existe um autor que eu acho muito interessante, que a gente pouco tem falado dele, que se chama Pultzik, e ele fala da roda das emoções. Ele vai dizer que, na verdade, não são 6 as emoções básicas. Olha só, ele é muito corajoso, ele tem a coragem de contrariar Ekman, né? Ou seja, isso que eu chamo, Ekman e vários outros pesquisadores, né? Ele vai dizer que existem mais 2 emoções básicas, além das que já foram citadas aí na palestra anterior, que é a antecipação e a confiança. E o amor, segundo esse autor, seria então uma emoção secundária, ou seja, uma emoção que vem da combinação de emoções primárias, ou seja, de emoções básicas, que seria então a alegria mais a confiança, gerariam o amor. Olha só, o chat agora aqueceu, hein, Débora? Agora o povo enlouqueceu aqui. Professora, você veio causar em plena quinta-feira de noite. Ué, gente, deixar vocês aí com umas pulguinhas atrás da orelha, para vocês pensarem, para vocês darem uma refletida, né? E uma pesquisada sobre esses pontos. É muito interessante, gente. Ele é o autor que dá a base para a lógica da árvore das emoções, né? Que é bastante citada aí no Emocionário do Renato e da Marina Caminha, né? Que vocês devem conhecer. E vejam que coisa interessante. Por que eu estou falando sobre isso? Porque o amor está, então, na raiz do cuidado. Então, gente, bem-vindo. Se você cuida, se você se importa com seus pacientes, com seus colegas, com os seus clientes, com as pessoas com quem você convive, isso vem da raiz do amor. Débora, tá tudo bem aí? Olha, não sei, hein, professora?
Cara, Beatriz, porque o pessoal aqui no chat começou aqui a escrever muitas coisas, já não estou nem conseguindo mais acompanhar, mas a professora Carmen Beatriz nunca vem para deixar as coisas brandas, ela sempre traz assuntos assim que faz a gente refletir muito e ela causa, gente, ela causa mesmo. Bom, professora, assim, ó, tem algumas perguntas que estavam falando, quando a senhora perguntou ali, vocês amam a sua profissão? Todos os psicólogos, claro, eu amo a minha profissão, vários pedagogos que estão nos acompanhando também, psiquiatras, enfim, pessoal, né, da saúde mental, pulou, assim, sim, amo a minha profissão. Mas temos uma pergunta aqui, né, da Dani Aguiar, ela faz a seguinte pergunta referente a esse assunto que a gente estava conversando. Como continuar amando nossa profissão depois de frustrações e desânimo da rotina? Ai, que ótima pergunta! Isso é muito interessante, porque isso nos leva para uma autora, uma das autoras internacionais mais festejadas e mais reconhecidas e mais citadas no tema do amor, se chama Bistronsky. Ela vai dizer que existem vários níveis de amor. Então, eu posso ter vários níveis de amor. Assim como eu tenho níveis de alegria, níveis de tristeza, eu também tenho vários níveis de amor. Então, pensa que talvez o nível do amor ele vai ser um pouco comprometido quando nós estamos mais cansados, mais estressados. Outras emoções estão ocupando mais espaço do que o amor propriamente dito. Mas isso não significa dizer que necessariamente o amor acabou, necessariamente não há mais amor. Talvez eu tenha, nesse momento, uma manifestação um pouco diminuída dessa emoção, mas isso não significa que essa emoção não exista mais. Por outro lado, o amor também pode se transformar. Um bom exemplo disso é, por exemplo, eu ter um nível de amor diferente. Por exemplo, talvez eu era loucamente apaixonada por alguém em algum momento da minha vida, e hoje em dia eu posso até continuar amando essa pessoa, mas numa forma mais branda, talvez. Ou talvez o meu amor tenha se transformado até em nojo, né? E, tipo, nem posso ver, nem posso ouvir falar. Desse assunto, eu sei que tem muita gente que entende, mas eu não vou citar nomes, né? Então, eu estou vendo aí que o povo do chat está todo mundo animadinho aí. Assim também acontece com as diferentes coisas na nossa vida. Essa autora ela vai dizer que, na verdade, existem diferentes níveis de amor e que nós podemos amar coisas, lugares, profissões, relações, pessoas, situações de diferentes níveis. Então, acho que esse é um ponto bacana, assim, e essa pergunta que eu agora, desculpa, esqueci o nome da pessoa que fez a pergunta, mas essa A pergunta... Dani Aguiar. Dani Aguiar. Dani, essa pergunta é super legal. E aí, veja, que interessante, porque, como eu tinha dado um spoiler antes, né, existem autores hoje que vão dizer, por exemplo, que autor, de quem que eu estou falando? De Shaver, Morgan e Wu, são autores que publicaram agora, em 2018 também, eles vão dizer que, na verdade, amor é muito mais do que uma emoção. Amor é um valor, é uma crença pessoal e está diretamente associado com ações. Portanto, Dani, quando a gente está muito frustrado com alguma coisa, talvez isso queira nos informar alguma coisa sobre o que a gente precisa fazer. Talvez a gente precise mudar alguma coisa em relação à nossa profissão, já que a tua pergunta era em relação à nossa profissão, mas nós podemos pensar em relação a várias coisas que nós amamos. Por exemplo, talvez eu ame chocolate. Posso amar chocolate? Sim, eu posso amar coisas também. Mas esse chocolate não está me fazendo bem. Então, talvez eu tenha que escolher, talvez eu tenha que fazer escolhas diferentes, e isso talvez seja, inclusive, uma manifestação de amor, já que, segundo essas autoras, também tem um componente de ação na questão do amor. Então, é um ponto interessante para a gente pensar, já que são muitos os pontos. Inclusive, essa mesma autora que eu falei para vocês, que é a mais festejada, né, Bistronsky, ela vai falar que
Se nós quisermos entender amor de uma perspectiva das evidências, né, tirando aí as brincadeiras, nós precisamos entender e seguir as teorias que são multidimensionais, que são as teorias mais globais, mais sistêmicas sobre o amor, porque o amor é um evento bastante complexo. Então, não é só na poesia, não é só no romance que o amor é complexo. Ele é complexo também na ciência. Porque, por exemplo, o que faz a gente dizer que a gente ama uma coisa? Ou que a gente ama uma pessoa? Ou que a gente ama um bichinho de estimação? Um filho? Um amigo? Eu estou falando de pessoas, mas nós poderíamos falar de coisas, por exemplo. Nós poderíamos falar, como eu disse, de chocolate, nós poderíamos falar de orquídeas. Eu, por exemplo, amo orquídeas. Então, nós poderíamos falar de lugares. Quais são as coisas que fazem com que, de fato, a gente possa dizer, né, desse amor? E aí é bacana a gente pensar nesse sentido, porque muitas vezes nós não sentamos para pensar sobre isso, inclusive em termos profissionais. Por exemplo, em geral, o que faz as pessoas escolherem mudar, reorientar sua carreira? É a ausência de amor? Não necessariamente. Existem muitas pessoas que reorientam carreira, não necessariamente porque elas não amam mais aquela carreira que elas seguem, como o chocolate. Eu continuo amando chocolate, mas ele não me faz bem. Quando uma mãe abre mão da companhia do seu filho pelo bem do seu filho, ela não ama mais ele? Débora, Débora, Débora. Tem muitas perguntas aqui, o pessoal também fazendo Que bom! comentários. Isso, vão participando, isso é ótimo. Ótimo, essa é a ideia. Nada de slides, só conversar. Estou Isso em aí. privação de conversar. Então, eu acho que eu posso fazer duas perguntas aqui que tem a ver Pode, uma com a eu tenho outra, umas coisas daí. ainda para falar, mas aí eu posso arrebatar aí com o pessoal. Então tá. Então vamos fazer essas duas e aí deixamos um tempinho mais para terminar, porque o nosso tempo já está indo, né? As conversas são ótimas e a gente vai indo sem olhar para o tempo. Mas então, a professora Carmen Beatriz, o Lucas, estudante de psicologia de São Paulo, ele pergunta o seguinte: o amor pode ser colocado como patológico se oferece extremo sofrimento para a pessoa? E a Giovana Paz pergunta o seguinte: o amor acaba por completo e pode ser transformado em indiferença ou apenas vira esse sentimento de nojo? Bom, ótimo. Maravilhosas perguntas. Gente, é tudo sim a resposta e tudo não a resposta. Por quê? Depende. A nossa frase típica de psicólogo, né? Tal coisa, tal coisa, tal coisa. Depende. Depende de muitas variáveis. Então, sim, na verdade, não é uma questão. Gente, a gente tem uma tendência de olhar para o amor como uma coisa muito distinta das outras manifestações humanas, quando, na verdade, ele é bastante complexo. Se nós considerarmos, né, ele não é um mar calmo, gente, são várias teorias sobre o amor, várias teorias. Só para citar, né, uma das teorias bastante aceitas se chama a teoria triangular do amor, que é a teoria do Engel, tá? Inclusive, existe um instrumento que foi validado para o Brasil pelo grupo do professor Gouveia, em 2009. Aliás, recomendo, gente. Recomendo que vocês leiam o paper do professor Gouveia e dos seus colaboradores falando sobre essa adaptação desse instrumento. Olha como o amor é lindo. O meu gato também quer participar aqui falando do amor. Vocês ouviram? O amor é uma coisa linda. Ele resolve participar, né? É assim. Mas então, as perguntas de vocês. A gente, na verdade, precisa lembrar que não é que a emoção se transforma, as emoções elas são ativadas, são várias, né?
Então, por exemplo, por um longo período de tempo, talvez eu tinha uma determinada emoção, no caso, o amor, né? Ativado por alguém, ou por alguma coisa, ou por alguma pessoa. E em um determinado momento, essa ativação diminui, essa reciprocidade, talvez, diminua. Então, não vamos pensar necessariamente numa substituição. O caso é que eu gosto muito da analogia do modelo modal do Beck. Por quê? Ele vai falar que é como fosse mesmo, né, uma ativação vai se sobrepondo à outra. Então, se eu tenho ativado nesse momento um determinado modo, né, um determinado esquema, uma determinada forma de me relacionar, todas as coisas que vão acontecer comigo vão estar relacionadas a essa forma de ver, de sentir, de agir, de me motivar. Mas se eu tiver com um outro esquema ativado, com outro modo ativado, outras emoções, outras ideias, pensamentos, cognições, comportamentos irão aparecer. Então, não necessariamente vamos pensar que sempre quando o amor acaba, então fica o nojo. Na verdade, muitas pessoas, elas vão ter diferentes níveis de amor. Então, elas podem não ter mais o amor romântico por outra pessoa, mas elas podem ter um amor fraterno, um amor de companheirismo, um amor de amizade. Então, é importante que a gente não seja tão dicotômico, né? Em relação à questão do patológico, sim, infelizmente é possível que nós tenhamos amor que não nos faz bem. Eu usei o exemplo do chocolate justamente porque eu estava tentando não entrar, né, naquelas nossas feridas amorosas da adolescência, talvez, né? Então eu usei o chocolate. Mas sim, muitas vezes nós amamos coisas, pessoas que em determinado momento nós nos damos conta que essas emoções que nós nutrimos por essa pessoa ou nessa relação, elas não nos fazem bem. Então, isso é possível. Assim como, gente, outras emoções também podem não nos fazer bem, não é? A nossa raiva pode nos fazer bem ou pode não nos fazer bem. Por quê? Porque não está na emoção em si ser boa ou ruim. Elas podem ser agradáveis ou desagradáveis de sentir, mas no fim das contas, muitas vezes nós temos mais facilidade de lidar com algumas do que outras. Então, pode sim haver um sofrimento associado a um determinado amor. Por exemplo, se a gente pensar num amor platônico, por exemplo, né? Eu sou apaixonada por alguém que nem toma conhecimento da minha pessoa, por exemplo. Nesse caso, esse amor também em geral, me faz sofrer, eu também me sinto de alguma forma mal, por estar sentindo esse amor não correspondido, por exemplo. Então, vejam, são muitas as possibilidades, mas talvez a gente devesse separar a ideia de que isso está nessa emoção em si. Provavelmente não está especificamente no amor, e sim em todo um entorno, ou seja, se a gente voltasse então lá para Beck, nós teríamos que falar de todo o modo, né? Então, isso tem a ver com as nossas emoções, isso tem a ver com os nossos comportamentos, o meu repertório. Falar, né, que o amor virou patológico significa falar também sobre cognições que não são funcionais, significa falar sobre comportamentos, sobre repertórios que não estão ajudando, que não estão me levando para mais perto daquilo que é importante e que é valoroso para mim. Nós estamos falando sobre aspectos motivacionais também. Então, a gente não pode pensar nessas coisas separadas. Porque no fim das contas elas estão conectadas. Lembra? Cognição, emoção, comportamento estão conectados entre si. Então, eu acho que esse é um ponto, por isso são perguntas complexas e muito boas, aliás, que vocês estão fazendo, mas que, no fim das contas, não fica tão simples, né? Eu sei que nós usamos, e até na literatura se usa, o termo amor patológico, né? Na verdade, hoje em dia se fala mais de relações tóxicas, né?
Por quê? Porque não é a emoção em si que adoeceu, né? E sim é uma complexa rede de coisas que estão acontecendo e que, no fim das contas, poderiam falar sobre uma relação que adoeceu. Tanto é que, em geral, nós estamos falando de díades, de famílias, de grupos, de várias pessoas que estão passando por um sofrimento clinicamente significativo, quando a gente está falando desse tipo de amor aí que vocês citaram, né? Falei demais, né, Débora? Mas eu A me gente, empolgo, gente, desculpa aí. a gente tem mais perguntas aqui. Não sei se a gente faz as perguntas, se quer partir para outros assuntos. Eu acho que é fundamental eu falar dos 4 componentes do amor. O que Então tu vamos acha, lá. Débora? Eu acho que é. Acho ótimo. Pode. Então, vou Eu falar quero dos ser 4 convencida. componentes. Enfim, Então, acreditar no amor. ai, meu Deus, Débora! Mas eu não sei se eu Brincadeira. estou querendo te convencer, Ah, então tá. Mas vamos falar porque, então na desse. verdade, pelo pouco que eu te conheço, eu vejo tu muito cuidadosa, no mínimo com esse teu trabalho aqui, né? Então, Sim. desculpa eu te avisar, querida, há muito amor envolvido nisso. Há muito amor, exatamente. 8 horas da noite aqui, Né? já Isso é tá muito muito amor. frio. Nós somos de Porto Alegre, que é a Artimédia, que tá bem frio, mas eu tô amando estar aqui com vocês. Viu Eu só? gosto muito da minha profissão mesmo. Jornalismo, para mim, é um grande amor. Então, vamos Então, para. já te Vamos, convenci. já me convenceu, com certeza. Muito Vamos bem. em frente para o próximo assunto, então. Então, vamos falar dos 4 componentes, Ok. né? Quem fala, então, dos 4 componentes do amor é a Bistronsky, mais uma vez. Ela vai dizer que existem 4 componentes que fazem com que o amor apareça, ou seja, que fazem o amor existir. E o que são, então, esses 4 componentes? Primeiro de tudo, ela vai dizer que para o amor existir, o primeiro componente é o precisar do outro. Oi? Como assim? Então, a Débora não pode amar o jornalismo, porque ela não precisa do jornalismo, pois essa é a parte mais legal. Quando a Bistronsky fala do precisar do outro, ou da coisa, né? Do o outro, pensem no outro aqui, meio como o outro pode ser uma pessoa, um lugar, uma coisa, um evento, né? O precisar do outro aqui não significa depender. Isso é muito importante. Não significa que o eu, o self que ama, não tem, ou precisa, ou depende desse outro. Mas o eu percebe a sua incompletude. Oi, professora, agora ficou filosófico demais. A Débora agora disse: eu vou dar uma volta e volto mais tarde. Olha, professora Carmen Beatriz, eu acho que o pessoal ia gostar ainda de ficar aqui mais tempo contigo. Nós somos gaúchas, né? Então vamos falar contigo. Muito bem. Friozinho aqui de Porto Alegre. Acho que boa parte do Brasil aí também tá frio, né? Mas aquece, esses assuntos nos aquecem o coração, assim, é muito bom. Né? Te Então, ouvir falar. olha só, Débora, a primeira coisa que eu tenho que te dizer, que se tu ama o jornalismo, o primeiro componente é que tu precisa dele. Ou seja, ele te completa. Mas não porque nós somos, tipo, a gente precisa procurar a nossa metade da laranja. Nós somos inteiros, porém incompletos. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Eu adoro essa autora, gente, porque se vocês pegam ela para ler, é muito legal, porque ela vai nos chamando para essa reflexão sobre o fato de que nós não temos tudo, e nós não somos tudo, e nós não podemos tudo, e tá tudo bem. Então, o primeiro ponto da existência do amor, ou seja, só é possível para alguém amar se precisa do outro, ou seja, eu percebo a minha incompletude.
eu percebo que eu tenho uma falta do tipo que eu não tenho tudo, que alguma coisa, de alguma forma, me completa. O segundo componente é o cuidado. Toda vez que eu sinto ou eu me envolvo em relações de construir amor, necessariamente eu tenho cuidado com aquilo ali. Então, gente, se tu diz, eu amo essa blusa, e tu joga essa blusa de qualquer jeito, mete ela dentro de uma água sanitária, e se ela manchar, manchou, e tá tudo bem, desculpa te dizer. A não ser que tu adore aquele processo de roupas manchadas, sabe? Que até é todo chique, né? Que agora me esqueci o nome. Tie-dye, né? A não ser que tu adore esse processo, de resto, gente, então, segundo essa autora, nós chegaríamos à conclusão de que tu não ama a blusa. Porque o segundo componente do amor é cuidado. Então, há que cuidar. Há que se cuidar. Há que se cuidar do outro, há que se cuidar da pessoa, da relação, da profissão. Então, eu vou voltar lá para a Dani. Dani, se a profissão está te tratando mal, né? Por exemplo, está te deixando frustrada, está te deixando desmotivada, isso são coisas para se pensar, mas também há que se pensar o quanto nós estamos cuidando. Por quê? Porque quando há amor, ou se nós quisermos que haja amor, que o amor se mantenha, nós precisamos do segundo componente, que é cuidado. Terceiro componente, juro que eu tô acabando. Mentira, viu, Débora? Porque eu tenho umas 30 folhas aqui, mas isso é normal, tu já tá acostumada, né? Sim, já estou. Professora Carmen, tem muita gente perguntando aqui só para a autora do livro que a senhora citou. Muita gente querendo saber o nome de novo para a gente colocar. Bistronsky. Bem do jeito que se escreve, só com Y no final. Bistronsky. Tá. Então, tá. É isso. Terceiro componente, confiança. E aí eu vou voltar lá para o Plutchik. Lembra que eu comentei? Aquele que diz que são 8 as emoções básicas e não 6? Então, confiança. Quando eu amo, quando eu quero construir uma relação de amor com alguém ou com alguma coisa, eu preciso confiar que essa alguma coisa ou esse alguém também vai cuidar de mim. É confiável. Aí vocês vão dizer, mas como que o jornalismo vai cuidar da Débora? Se a gente pudesse fazer uma sessão aqui com a Débora, a gente ia descobrir que tem várias horas que o jornalismo cuida da Débora. Essa professora é maluca. Débora, nunca mais convida ela. Como assim? Provavelmente há várias coisas que ela pode avaliar que dá para ela confiar no jornalismo, ou seja, são satisfações que ela recebe de volta, retribuições, cuidado em que sentido? Em termos de reforço mesmo, em termos de que isso de alguma forma também é a profissão dela, então ajuda ela a pagar as contas também. Eu usei a Débora agora como meu exemplo aqui, só porque a gente já tem uma certa intimidade, né, Débora? Mas isso tem a ver conosco com psicologia. Então, por exemplo, quando a Dani fala como amar quando estou frustrada, de fato, Débora, talvez esteja aí. Talvez a psicologia não esteja te retribuindo com a confiança que tu tem depositado nela, com o cuidado que tu tem depositado nela. Então, talvez esse seja um dos componentes que está faltando e que pode ser revigorado, ou que pode ser buscado uma outra coisa para fazer na vida. É tão bom a gente saber que a gente tem escolhas, Dani. É tão bom, né? E, por fim, quarto componente. Esse dói um pouco às vezes. O quarto componente do amor, segundo Bistronsky, é a tolerância. O objeto de amor é tolerado, é permitido que ele exista em si. Não é exigido dele que ele seja outra coisa que não o que ele é. O chocolate é só o chocolate. E eu amo.
E não farei dele Nutella, porque ele é chocolate. E não exigirei dele que seja brócolis. E não lhe demandarei que seja maçã. Jamais lhe pedirei que seja pizza. Lhe permitirei existir como chocolate que é. Para pensar muitas semanas. Então, esses 4 componentes do amor é o que, no fim das contas, são a base para que o amor possa existir e continuar existindo. Então, professora, isso é uma receita de amor? Segundo as evidências. Essa é a receita, é o que mantém, segundo essa teoria e essas evidências, o amor. E que função isso tem? Qual é a função? Para que isso? Tem uma fala Ai, meu Deus, eu sou péssima com o nome de filme, mas tem um filme onde o mocinho tem transtorno bipolar e aí ele não consegue se relacionar com ninguém. E aí ele tem uma fala assim, ele diz assim, ó, o amor é altamente super valorado. Para que tanto? Por que todo mundo fica querendo amor? Grande coisa. Então, resposta de Shaver, Morgan e Wu. Por que o amor é tão importante? Porque ele tem como funções principais, ou como função principal, a ligação. Ele tem como principal função a ligação. E essa ligação dividida em 3 subitens, que é conexão, cuidado e, claro, reprodução da espécie. Então, se a gente pensar um pouco, né, sobre isso e pensar nisso na nossa profissão, que tipo de profissional de saúde mental seremos nós se não nos conectarmos? Se não nos conectarmos com a dor do outro, com o sofrimento do outro, com a necessidade do outro, com o que ele está precisando, com o cuidado, se nós não tivermos disposição para o cuidado. Então, sim, é fundamental que a gente entenda as funções do amor que estão ligadas a esse relacionamento, a essa interação e essa ligação entre nós, para que a partir disso, então, a gente possa investir mais no amor, sim, por mais piegas que isso possa parecer. Mas a ideia é essa. É que a gente possa investir no amor e falar sobre amor sem ter que pedir desculpas. Desculpa, gente, que eu falei 45 minutos com a Débora sobre amor. Com evidências. Pois é, passou o tempo aqui, a gente nem percebeu, né? Porque tá tão bom esse papo. E aqui, ó, o pessoal dizendo, a Ione Rangel, como não amar essa professora? O pessoal tá amando mesmo. Esse jeito da professora Carmen Beatriz é maravilhoso. A gente já tem aí uma longa parceria, já fizemos alguns eventos juntas também, ela é amor também. A professora Carmen Beatriz é amor. E a gente gostou muito, professora. Muito obrigada. Mas tu tem que deixar eu ser piegas até o fim. Mas eu também fui agora, né? Ai, adoro! Então, gente, é isso. Na verdade, é um convite. A gente fala muito, né? Para nós que somos, para quem aí na nossa audiência é também terapeuta de criança e adolescentes como eu, né? A gente fala muito para as crianças que a gente não pode endemonizar a raiva, porque as pessoas ensinam que raiva é feio, que medo é feio. Pois é, gente. O que acontece na nossa sociedade é que também expressar amor virou uma coisa feia. Então, que a gente possa também estar aberto para expressar
o nosso amor, o nosso gosto, o nosso cuidado, né? Porque, nesse sentido, eu gostaria de terminar com uma frase de uma música do Oswaldo Montenegro, que diz que, entre várias outras coisas, porque metade de mim é amor e a outra metade também. Muito obrigada.